Muito bem, você, torcedor do Cruzeiro, que está em quarentena, está em casa, está esperando as coisas melhorarem para poder sair, a gente do Cruzeiro está fazendo aí uma série para vocês, uma série de bate-papo, é o Bate-Papo Cabuloso, para a gente conversar, para a gente bater papo a respeito do Cruzeiro, pelo menos para você, torcedor do clube. E eu estou sempre com o meu companheiro, Gustavo Nolasco, está sempre do meu lado aqui. Hoje, literalmente, né, Nolasco? Fala comigo, meu querido. É isso aí, Gleison. Aí estamos aí para mais uma conversa, acho que é uma conversa importante aí, porque a torcida do Cruzeiro está querendo muito ouvir esse conselho gestor sobre algumas questões, né? Exatamente, conversa bem bacana hoje. A gente vai conversar com o Saulo Frost, que é presidente do Conselho Gestor, Emílio Brandi, responsável pela parte administrativa ali, comercial, e o Gatti, né, responsável pelo marketing e patrimônio do clube. Vou cumprimentar cada um aqui, depois a gente vai direcionando as perguntas para cada um deles aí. Gatti, seja bem-vindo aqui ao Bate-Papo. Obrigado, Gleison. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom. Alô, Emílio Brandi, tudo certo? Tá me ouvindo bem, Emílio? Estou ouvindo bem, é um prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. E o Saulo Frois, por último. Tudo bem, Frois? Me ouvindo bem também? Estou ouvindo bem. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gleison. É um prazer falar com vocês e para toda a torcida do Cruzeiro. Prazer é todo nosso, inclusive nesses 100 dias, a gente está próximo aí, passou agora há pouco, 100 dias do Conselho Gestor no Cruzeiro, e é uma oportunidade bacana para a gente trocar uma ideia com o torcedor do Cruzeiro também, para entender como é que foram esses 100 dias desse Conselho Gestor lá dentro. E eu vou direcionar a minha primeira pergunta aqui para o Gatti. Ô, Gatti, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse início do Conselho Gestor, como é que começou, como é que foi a ideia, né? Como é que foi a montagem desse Conselho Gestor que assumiu o Cruzeiro há 100 dias? Bom, quando houve a renúncia da diretoria anterior, o Dalai assumiu a presidência do Cruzeiro. E ele achou por bem convidar conselheiros e outros cruzeirenses para participar desse bloco administrativo. Inclusive, um dos convidados, dois que faziam parte inicialmente, o Vitório Medioli e o Pedro Lourenço, Pedro BH, que nós temos muito a agradecer, que a ajuda deles no início foi extremamente importante. O Dalai resolveu convidar outros conselheiros para compor essa mesa e nós, na primeira reunião, nós distribuímos as funções em função da expertise de cada um, com que cada área de cada um estava mais ligado. E aí fizemos a distribuição e depois que o Vitório saiu e o Pedro saiu, nós convidamos o Sandro Gonzalez, que apesar de não ser conselheiro, ele chegou junto ao nosso grupo e foi nomeado CEO do grupo para coordenar a parte mais do dia a dia do nosso conselho. Bacana. Eu queria puxar um pouco o Saulo agora. Saulo, o Gatti explicou essa formação do conselho, né? Que foi esse conjunto de pessoas que se uniram para dar essa nova sequência ao clube. Mas individualmente, eu queria puxar por você, mas depois os outros falarem. Individualmente, como é que foi a decisão de dedicar um tempo da vida ao clube de uma forma que até então era só como torcedor ou como conselheiro? Como é que foi essa decisão pessoal de dedicar o tempo ao Cruzeiro? Realmente, quando nós fomos convidados, inclusive o Dalai ligou e o Gatti estava na articulação e fez o convite para cada um, especificamente para a minha pessoa, eu achei que eu não podia fugir da responsabilidade. Eu sabia que o buraco do Cruzeiro era muito grande, mas a gente não sabia que era um buraco sem fim. Sabe? Então, realmente, quando nós entramos, nós deparamos com uma situação que era bem pior do que a gente imaginava. Houve até um acerto, vamos dizer, como o Gatti falou aí, o Vitório e o Pedrinho, eles assustaram também com a situação e realmente juntou não só esse susto, mas também com problemas particulares deles, né, que ambos são grandes empresários e resolveram, nesse caso aí, pedir demissão do clube gestor, porque não tinha também condição de estar com a gente.
Mas a gente não pode fugir dessa responsabilidade. A gente, como grande cruzeirense, nós vimos a coisa, como todos os integrantes viram que a coisa estava bastante feia, e nós tivemos a ousadia de entrar e tomar muitas decisões, que depois, aí, no nosso decorrer aqui, eu acredito que vão ser dissecadas, né, por todos, e essas decisões são muito importantes para o futuro do Cruzeiro. Então, foi uma coisa que juntou amor, dedicação e determinação, ao meu ver. Queria ouvir um pouquinho aí também do Emílio. Emílio, como é que foi tomar essa decisão também de se dedicar de uma outra forma ao clube aí? Sobre a dedicação, você fala do Conselho Gestor, né? Isso. Essa dedicação nossa aí, todos nós que fomos convocados pelo Dalai, sobre os conselheiros, os colaboradores, eu só conheci o Gato. Não conheci ninguém pessoalmente, só ouvi falar no Saulo Frois. E vim conhecer e tive uma grande surpresa. São pessoas muito sérias, muito corretas, muito equilibradas. E nós estamos fazendo o que tem que ser feito, a coisa imparcial, correta e com imparcialidade e fazendo tudo o que tem que ser feito para o bem do Cruzeiro. Eu vou direcionar a próxima pergunta aqui para o Emílio, mas queria que vocês, o Saulo, o Gatti, também ficassem à vontade para responder. Ô, Gleice, só completando a pergunta anterior, vamos lá. Só completando a pergunta anterior, eu queria colocar que todo cruzeirense, ele quer, de uma forma ou de outra, contribuir com o Cruzeiro. E nós, apesar da dificuldade, nós tivemos a honra de conseguir trabalhar no Cruzeiro, ajudar o Cruzeiro num momento tão difícil. Tá? Nós tivemos que abandonar a empresa, abandonar a família, a gente abandona um tanto de coisa para atender ao Cruzeiro. Isso é uma dádiva que nós tivemos a oportunidade de ter essa oportunidade de fazer isso. Espetáculo. Tá bom? E muito se fala desse lado empresarial de vocês três, né? Do lado empresarial, a gente sabe que vocês, como o Gatti acabou de falar, cruzeirenses apaixonados também, que estão abandonando outras coisas no momento para cuidar do clube. Eu queria começar pelo Emílio, mas que o Saulo e o Gatti também falassem a respeito da história de cada um com o Cruzeiro mesmo. Como é que começou esse interesse, obviamente, de torcedor e depois de ajudar o clube numa situação como essa, o Emílio? Eu nasci, o meu tio, Felício Brandi, era presidente do Cruzeiro. Quando eu nasci, ele já era presidente do Cruzeiro. Então, na nossa família, a gente sempre escutava falar sobre o Cruzeiro, vivia sobre o Cruzeiro, e também a gente passava fim de semana e dia de semana só sobre o Cruzeiro. No nosso sítio já ficou concentração do Cruzeiro, lá em Venda Nova, na época, não existia a Toca da Raposa. Então, a gente sempre foi, a paixão sempre foi o Cruzeiro. E nesse sítio, uma vez, a final da Libertadores, eu assisti do lado do Felício. E Felício falou o seguinte: Emílio, senta aqui do meu lado que você traz muita sorte. E foi em 76, eu sentei do lado dele e o Joãozinho fez aquele gol e fomos campeões. E outras passagens que eu tive, eu acompanhava o Cruzeiro, mas sempre por conta própria, nunca fui com a delegação, acompanhava no meu carro mesmo, quando eu tinha 18 anos, São Paulo, Rio, o interior de Minas. E teve um caso engraçado também, que o Cruzeiro foi jogar lá em Uberlândia, e eu estava parado no posto abastecendo o carro, e passou o ônibus do Cruzeiro. E depois eu vi que passou na estrada, e eu fui logo depois que o ônibus passou, uns 15 minutos, o ônibus do Cruzeiro estava quebrado. Aí nós tivemos que socorrer o ônibus do Cruzeiro, buscar mecânico, para o Cruzeiro chegar até Uberlândia. E teve outras passagens também do Cruzeiro, mas sempre teve no sangue da família, né? O meu pai foi conselheiro muitos anos, e meus tios também, então sempre procuramos fazer o bem do Cruzeiro. Lembro da época da inauguração da Toca da Raposa, os títulos do Cruzeiro, apesar de 66 eu era pequeno, mas meu pai me contava como é que foi a história do título do Cruzeiro. Então sempre correu no sangue mesmo essa paixão pelo Cruzeiro, e estamos até hoje firmes aí, gostando do Cruzeiro. E aí, Saulo? Minha parte, eu fico até
muita vontade de falar sobre isso, porque a minha história do Cruzeiro praticamente desde que eu tinha 7 anos. Não pode falar quanto tempo, não, porque senão me entrego. Mas a história que eu tenho com o Cruzeiro é interessante, porque eu sou de uma família muito grande, são 13 irmãos, entre homens e mulheres, e desses 13, praticamente, só eu e uma irmã que somos cruzeirenses. E obviamente, a família cresceu e foi gerando, e praticamente depois chegou a 70%, 80% torcedores do outro time. Graças a Deus, eu fiquei nos 20%, né? Então, eu só tenho que agradecer de ter nascido cruzeirense, tá vendo? Dentro dessa família, e até brinco com eles, e muitos eu tenho certeza que têm inveja de eu ter nascido do lado azul, você está entendendo? Eles não deveriam estar escutando eu falar, e com certeza vai para a mídia, eles vão escutar. Mas essa ligação com o Cruzeiro eu tenho há bastante tempo, mas nunca participei da vida política do Cruzeiro, mas sempre ligado, sempre conheci as facções antigas, os dirigentes antigos, o próprio Gilvan, o próprio Zezé, Alvimar, mas nunca fui assim de frequentar coisa política. Então, inclusive, eu fiquei muita vontade para entrar agora, porque eu fico isento de tomar certas decisões, porque eu não tenho, né, como se diz, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, minha vida é limpa, transparente, etc. Mas a história do Cruzeiro também vai, como torcedor, propriamente, muitas viagens que eu fiz, inclusive eu tive o prazer de conhecer o Gatti numa dessas na Argentina, né, Gatti? Foi para a Argentina, que nós fomos, né, São Lourenço, é isso? São Lourenço, não sei se o Gatti... Foi. São Lourenço, nós fomos, eu tive o prazer. E o Emílio também não tinha o prazer de conhecer, como os demais, por incrível que pareça, nem Dalai, nem Alexandre, o Jarbas, todas as pessoas de índole inabalável, pessoas de capacidade. Então, acho que o grupo está muito afinado. O contrário, quando a gente escuta através da imprensa, através de alguns torcedores ou mesmo conselheiros, dizendo que o grupo às vezes está rachado, não existiu em nenhum momento esse tipo de coisa. Nós sempre tomamos decisões de forma coesa, de forma transparente e de forma democrática. Prevalece. Eu sou presidente apenas por acaso. Amanhã, né, poderia ser outro, né? E as decisões lá, todo mundo sabe, são decisões democráticas de acordo com o número do voto. O meu voto vale igualzinho, não tem nem votos de Minerva, tá entendendo? Nunca foi preciso. As decisões são, como diz, normalmente elas acabam convergindo para aquilo que a gente quer mesmo, que todos querem. Então, essa ligação do Cruzeiro é uma ligação muito antiga. Eu tive o prazer também de, no meu salão, eu não sei se vocês lembram, Salão Imperador, um salão muito tradicional de festas e buffet, que tinha na Contorno, né? E é meu lá, era meu, o imóvel ainda continua meu, mas eu resolvi alugar e tudo mais. Os títulos de 2013, 2014, a festa foi lá. Aliás, eu lembro que o Gilvan falou, e todo mundo, foi as festas mais bonitas do Cruzeiro em comemoração, porque é um espaço, modéstia à parte, que não era meu, não, é um espaço muito sofisticado, muito requintado, e que os jogadores sentiram muita vontade nesses dias. E eu tive o prazer de ceder esse espaço, esse salão para o Cruzeiro. Quer dizer, eu, dentro da minha capacidade, mesmo de fora, eu procurei sempre ajudar o Cruzeiro. E fiquei muita vontade, como eu falei, de estar nesse grupo gestor com total isenção, como todos estão, né? Como tive também o Emílio aí, eu também sempre viajei, quero deixar bem claro, nunca viajei com o Cruzeiro, sempre utilizando, você está entendendo, minha conta particular e etc. E, aliás, é o que continua até hoje, né? É bom ressaltar isso, que nós estamos lá também e que todas as despesas nossas dentro do Cruzeiro, inclusive o próprio telefone celular, para vocês terem ideia, são pagas por cada um. Então, isso mostra a dedicação e o amor que nós estamos lá para servir o Cruzeiro e não para usar o Cruzeiro como foi usado nos últimos anos. Bacana, Frois. E você, Gatti? Conta pra gente também. Bom, eu nasci dentro do Cruzeiro. O meu pai talvez seja um dos maiores frequentadores do Barro Preto nos anos 50, 60, 70 e até 80. Então, eu, quando menino, eu ia com o papai e ficava lá assistindo o jogo do Raposão, treino do time, que era na época do Tostão, antes da Toca da Raposa, eles treinavam ali no Barro Preto. Frequentei muito a Campestre, no domingo de manhã, ou então no sábado de tarde, que eu era menino e ia lá jogar bola. Então, a minha vida toda foi ligada, e papai sempre foi conselheiro a vida toda do Cruzeiro. E
Depois acabou que eu entrei como conselheiro e, por convite do Gilvan e do Lemos, eu passei a integrar a mesa diretora do mandato anterior a esse, que o Dalai é o presidente do conselho também. O mandato anterior, eu era o secretário. E aí que eu comecei a ter um envolvimento maior na política do Cruzeiro, conhecer melhor as pessoas, frequentar o Cruzeiro politicamente, que antes eu frequentava simplesmente como um clube campestre, social, e não tinha nenhum envolvimento. E depois, nesses últimos 5 anos, que eu comecei a conviver mais, e ultimamente que eu não concordava com essa postura do Wagner, com a diretoria dele, e que nós montamos um grupo que chama Transparência, tá? Que é montado encabeçado pelo Baroni e outros, e que nós começamos a ter um encontro mais frequente para a gente trabalhar essa oposição do Cruzeiro. E agora está na hora de todos darmos a mão para a gente fazer o Cruzeiro voltar a ser grande como sempre foi. Não é que ele não deixou de ser grande, ele está atravessando uma situação muito difícil. Tá, mas vamos lá. Gato, a gente aproveitando o seu embalo aí, e agora entrando mais para uma parte mais prática aí, que é o que a torcida está louca para saber, mas aí eu queria que primeiro você pudesse fazer para a gente um balanço desses 100 primeiros dias, o que foi possível fazer nesses primeiros 100 dias, né? Sabendo a avalanche de coisas que vieram desde a renúncia do Wagner, mas o que foi possível fazer nesses 100 primeiros dias? Em resumo, tá? O que nós fizemos até uma publicação hoje, mas o que nós fizemos nesses 100 dias foi arrumar a casa, porque o Cruzeiro era um arquipélago onde cada ilha não se comunicava com a outra. Ninguém do marketing sabia como é que o financeiro funcionava, cada departamento jurídico, era tudo um imbróglio, aí não sabia nada do que acontecia dentro de cada departamento. Então, nós tivemos que abrir cada departamento e fazer um estudo minucioso com pessoas de confiança nossas, para a gente poder identificar os problemas do Cruzeiro. Até hoje, nós ainda estamos identificando problemas. Tá? Mas o efeito maior é a redução de custo, que o próprio Medioli, na primeira semana dele, ele ficou diuturnamente trabalhando lá dentro, cortando custo. Falando esse aqui. Então, ele nos ajudou muito nisso. Então, isso foi o primeiro arranque da redução de custos. Se você colocar em termos anuais, são 150 milhões de economia. Como é que um clube pode se dar ao luxo de ter 150 milhões no ano em corte? E a coisa continua funcionando. E eu digo, continua funcionando melhor. Tá? Tinha salário de todos os tipos, gratificações de todos os tipos, premiação de tudo quanto é jeito. Era um negócio assim absurdo. Então, acho que o grande passo nosso foi reduzir esse custo. E o próximo presidente, que nós vamos ter eleição em maio, o próximo presidente vai pegar já uma casa bem mais saneada, as coisas já caminhando no rumo que o próximo presidente pode dar o destino no futebol, se ele achar que administrativamente, se financeiramente o que nós fizemos é válido, dá continuidade a isso. Perfeito? Perfeito, Gatti. Bom saber. E eu queria perguntar para o Saulo Frois aqui. Ô, Saulo, a gente vê que o núcleo gestor do Cruzeiro tem trabalhado muito para recuperar, para apagar esses incêndios que estavam acontecendo no Cruzeiro, mas, sobretudo, para devolver a credibilidade para o Cruzeiro. E aí a gente fala internamente, junto a parceiros e tudo mais, né? E também com o torcedor. O que você acha que é preciso fazer a médio e longo prazo para o Cruzeiro conquistar de vez essa moral, né? Vou usar essa palavra, tanto com investidores quanto com a torcida também, e devolver a credibilidade para essa galera? Eu sinto muita vontade de responder essa pergunta, porque eu acho que existe 2 cruzeiros. Um cruzeiro antes do Conselho Gestor e um novo cruzeiro agora que surgiu a partir do dia 23 de dezembro.
Se você hoje for na CBF, na Federação Mineira, na promotoria, nas autoridades policiais, e fizer junto ao Clube Atlético Mineiro, junto ao América, fazer uma pergunta para eles sobre nossa posição, a nossa postura e a nossa credibilidade, vocês vão confirmar o que eu estou falando. O Cruzeiro é outro hoje. Muitas vezes as pessoas que estão de fora não imaginam como que houve essa mudança. E essa mudança é muito importante para o futuro, como você falou. Eu acho que nós estamos deixar um legado muito promissor e de uma importância incalculável para que nós possamos, para que o Cruzeiro possa negociar outras coisas para frente. Por isso que, até aproveitando, pegando um gancho, o Conselho Gestor, não quero entrar em política, mas só para dizer, foi contra ter duas eleições esse ano, porque achava que essa administração deveria continuar para fazer essa limpeza, esse saneamento, essa estrutura e deixar o clube preparado para o novo presidente entrar, fazer uma gestão brilhante. Não digo brilhante, que também ia ter dificuldade, mas pelo menos uma gestão menos onerosa, como nós tivemos, né? Então, eu acho que o Conselho Gestor conseguiu, como o Gatti falou aí, fazer uma redução não só de custo, mas também de postura e de uma forma diferente de encarar as coisas, né? Os próprios funcionários hoje, no Cruzeiro, vocês podem ir lá e perguntar para cada um deles. Eles ficaram emocionados quando nós pagamos a primeira folha em dia e nós colocamos os pagamentos em dia, sendo que nós, quando chegamos lá, faltava até de comida na Toca da Raposa, né? Para você ter ideia, nós fizemos uma economia de 150 milhões por ano na folha de pagamento de jogadores e mais 25 administrativos, gente. E são 180 milhões. E foi uma decisão que nós tomamos, como se diz, cortamos na carne mesmo, você está entendendo? E é uma decisão que eu gostaria de fazer uma pergunta, deixar aqui de reflexão para todos, para todos a torcida do Cruzeiro e todas as pessoas que às vezes podem achar que o Conselho Gestor falhou em alguma coisa, lógico que nós falhamos, mas que nunca em omissão, né? Dizer o seguinte: se fosse um regime presidencialista, o presidente que entrasse no dia 23 de dezembro, ele teria condição de tomar essas decisões? Duvido, principalmente se for ligado às facções antigas do Cruzeiro. Porque o que tinha no Cruzeiro de cooperativismo, os nossos companheiros aí podem dizer, e o Emílio sabe mais do que eu, aquele que cuida dessa hora, é coisa de assustar. É parente não sei de que ganhando 25 milhões, é o outro que é primo não sei o quê. Nós cortamos tudo. Tivemos muita pressão. Tinha dia, gente, que a gente conversava 4 horas da manhã, 4h30. É mentira, você confirma com todos eles aí. A gente ficava até brincando. Quem que levantou mais cedo? É porque a gente não dormiu realmente do dia de Natal até o início de janeiro, não, o início que eu falo, 10 de janeiro, 15 de janeiro, até o meados de janeiro, foi uma coisa assim, eu pelo menos tomei muito melatonina, você está entendendo? Então, foi uma situação muito difícil para todos nós, né? E então eu tenho certeza que esse legado e essa transparência, essa forma de administrar, lógico, vão entrar outros, cada um tem a sua forma de administrar, mas uma coisa eles não podem deixar de seguir essa transparência e essa honestidade e essa boa vontade que nós tivemos junto com o Cruzeiro. Gatti? Deixa eu fazer só um complemento na fala do Saulo. Sim. Você chegava no meio do Cruzeiro, a sala estava trancada. Tá? Então, hoje, você sente um ambiente, uma confiança, o que o pessoal chama de marketing interno. Tá? A maior alegria que eu vi do Cruzeiro nesses últimos 3 meses foi o dia que o Moreno chegou. Não foi pela chegada do Moreno, não. Foi pela alegria dos colaboradores do Cruzeiro. Estavam todos numa alegria, todo mundo abraçando, todo mundo confiante. Então, isso reflete o ambiente interno. Hoje trabalha todo mundo de porta aberta, todo mundo conversa com todo mundo, não existe mais segredo, não existe mais eu contra você contra ele. Não existe mais isso. Hoje, o ambiente dentro do Cruzeiro, o ambiente externo hoje é muito bom, mas o ambiente interno é muito melhor. Aí eu afirmo que eu costumo, todo dia que eu chego lá, eu costumo passar pela portaria, cumprimentar as pessoas e ver alegria. Não é porque o salário está em dia, não. É porque não existe mais aquela tensão, aquele medo da forma que as coisas eram feitas dentro do Cruzeiro. Hoje é muito mais aberta. Vai lá, Emílio.
Eu ia complementar também que o Saulo falou e o Gatti, quando nós entramos lá, nós tivemos que ter peito, ter coragem, porque nós tivemos muita pressão de todos os lados. Funcionários aí que não faziam nada, pessoas que estavam ganhando altos salários e também cartões corporativos, telefones celulares assim à revelia, esposa de dirigente com telefone celular. Então, nós tivemos que cortar mesmo. Eu sentei com o Vitório e com o Jarbas, nós ficamos sentando, vendo os salários e fomos cortando. Cada setor, fomos afinando, foram mais de 110 dispensas. E o Cruzeiro entre pessoa jurídica e CLT. E o Cruzeiro funciona hoje muito mais leve. Os próprios funcionários falavam agradecendo a gente, porque fulano trabalhava, mas nem ia. Ciclano trabalhava com salário altíssimo e que não correspondia, atendia. Hoje o negócio está muito mais afinado do que nós encontramos. Então, todos nós, igual o Saulo falou, todo mundo respeitando, nunca tivemos um problema entre nós. A gente fica triste, tem hora que a imprensa fala algumas coisas que não é verdade. Todos nós estamos usando o bom senso, a tranquilidade, para resolver cada caso e procurando ser o mais justo possível. Ô, Nolasco, o microfone está desligado. Você está fazendo uma pergunta aí com o microfone desligado, hein? Aí, agora voltaram meu microfone. Deu uma de juvenil agora aí, hein, Nolasco? Opa, é o Alisson, né, que me barrou aí, pô. Aqui, mas vamos lá. Ô, Emílio, aproveitando essa deixa, e uma coisa importante que o Gatti falou sobre trabalhar de portas abertas, é simbólico isso, né, dentro de uma empresa, mas tem uma coisa que é o de portas abertas para o torcedor também, né, porque o torcedor é o maior patrimônio do Cruzeiro, é quem coloca essa máquina para girar, tanto na paixão como financeiramente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre uma coisa que era uma demanda da torcida e que foi implementada, que é o portal da transparência. Eu queria que você falasse como esse portal funciona e qual está sendo o impacto dele na lógica de funcionamento do clube. Esse portal, nós do Conselho Gestor, até a ideia foi do Gatti também, e todos nós fomos desenvolvendo, fomos apoiando e dando mais ideia, mas é porque a gente quer uma coisa assim, que para onde que está indo o dinheiro, qual que é a prestação, a gente demonstrar, porque quando você sai do sócio-torcedor e chama que estava desacreditado, nós apostamos na torcida para reguer o Cruzeiro. Então, quais os valores está sendo pago, para onde que está sendo, isso tudo no nosso portal hoje já pode ser visto, hoje está apresentando. Isso aí até o Gatti, que foi, vamos dizer, o pai, né, o idealizador, que pode até falar um pouco mais também, né, Gatti? Não tem esse negócio. Lá dentro não tem esse negócio de pai, não. Todas as ideias são construídas em conjunto. Um dá um palpite, o outro fala, opa, vamos juntar essa ideia aqui e vamos formar essa ideia. O conceito do portal da transparência é um negócio que vem sendo copiado já hoje por outros times. Tá? Nós temos ainda muito que melhorar, porque tem algumas coisas que são sigilosas dentro do clube, alguma negociação, alguma coisa que não pode ser exposta porque faz parte de uma estratégia de negociação. Mas à medida que nós estamos aprendendo junto com a torcida, nós estamos tentando fazer o mais transparente possível. Colocar os dados, a nossa plataforma de balanço ainda está deficitária, porque nós pegamos com a contabilidade toda atrasada. Então, agora que contratamos a Amur, dá para fazer auditoria. A Amur é uma empresa de renome internacional, que, inclusive, auditou a própria FIFA. Tá? Então, nós estamos precisando fechar o balanço para a gente partir do marco zero, que é 1º de janeiro, e colocar mês a mês os balanços, colocar tudo como o que está sendo realmente feito. Tá? Mas já demos um grande passo, mas eu acho que nós temos muito que melhorar ainda.
Boa, Gatti. O Saulo, o Gatti também citaram aqui alguns processos que passou o Cruzeiro nesses 100 dias aí do Conselho Gestor, esses 100 dias iniciais aí do Conselho Gestor, e o Cruzeiro teve que passar por muitos cortes, né, para conseguir reagir e colocar a máquina para girar de novo. Eu queria saber de você, Emílio, alguns desses cortes, quais cortes foram esses, quais exercícios e manobras vocês tiveram que fazer para reduzir esses gastos que estavam altíssimos até então? Olha, começou, como eu te falei, com os próprios funcionários, né, na parte administrativa, também de jogadores também, e posso falar com você, tanto na parte administrativa, só ali nós desativamos mais de 2 andares, economizando energia elétrica, manutenção, tinha um elevador exclusivo só para presidente, cortamos isso, vendemos carro também que estava para a diretoria, estava deficitário um carro lá na Toca da Raposa que não tinha, nós colocamos o carro lá. A parte de compras também, olhamos também de perto também, fazer cotações de preço, damos algumas sugestões, sempre tem que ter 3 cotações, então isso tem que passar pelo financeiro. Hoje também todo o contrato passa pelo jurídico, tem uma rotina que faz interno com a numeração de contrato, até chegar no presidente, que já passou por vários setores e tudo numerado. E a gente vem reduzindo. Uma coisa que eu queria te comentar também, que os próprios conselheiros, as pessoas que estão envolvidos, que são empresários, que são executivos do conselho gestor, nós não somos remunerados, celulares é por nossa conta, carro é por nossa conta, o Saulo viaja às vezes para São Paulo, viaja para o Rio, para Brasília, ele que paga a passagem dele. Então, a gente vem contribuindo muito para o Cruzeiro também. E é lógico que o exemplo começa com os de casa. Nós temos que cortar toda a despesa. Então, tudo que estava em excesso, nós cortamos no Cruzeiro, para as coisas caminhar mais leve e preparar para a próxima gestão. O próximo presidente que pegar o Cruzeiro já vai pegar uma coisa mais leve e, como diz, o difícil foi o Conselho Gestor ter resolvido. Porque, como o Saulo mesmo falou, nós não temos político nenhum. Não temos compromisso com nenhum político, então tinha funcionários com 20, 30 anos, 10 anos, mas que já não, infelizmente, alto salário e outros que não estavam nem trabalhando. Então, nós resolvemos cortar e fazer o que foi o justo, e com isso uma redução automaticamente veio, e uma grande redução, um valor muito interessante para o Cruzeiro. Diga, Gatti. Pode falar, Gatti. O Emílio falou em organização interna. O jurídico era uma verdadeira bagunça. Os contratos não eram numerados, apareciam os contratos lá no Cruzeiro, tem esse contrato. Como tem esse contrato? Semana passada mesmo, nós fomos surpreendidos com o Instituto 5 Estrelas. Nós nem sabíamos que existia esse contrato não estava catalogado nos arquivos do Cruzeiro. Então, os negócios assim que nós estamos, graças a Deus, através do doutor Cris, que é o nosso superintendente jurídico, nós estamos conseguindo organizar cada departamento, o jurídico, o comercial. Hoje nós temos uma planilha do que o comercial está arrecadando, quais são as nossas metas. Nós estamos organizando essa parte administrativa toda. Aí vocês vão falar assim, pô, mas vocês não falam do futebol, vou falar da parte administrativa. Outro dia, nós fomos até aproveitando a deixa, nós outro dia fomos surpreendidos com o Adilson Batista, que a coisa virou regra que o Conselho Gestor interfere no futebol. Ele não interfere no futebol. Nós temos um representante que tem autonomia para representarmos no futebol, que é o Carlos. O Carlos é o dono do futebol. É claro que, como no marketing eu troco ideia, o Emílio no administrativo financeiro, o Saulo no relacionamento com a CBF, Federação Mineira, FIFA, todo mundo troca ideia. Nós não somos um grupo fechado que cada um faz o seu e o resto que se dane. Nós trocamos ideias com todos. Então, por exemplo, a gente evita falar um pouco de futebol porque é uma área específica. Primeiro que é uma área muito complexa. Tá? E é uma área que está com o Carlos. E parece que vocês estão agendados de fazer uma live com ele estritamente sobre futebol. Que aí nós não vamos falar de futebol aqui. Vamos deixar para o Carlos. Tá ok?
O Gatti estava falando, a gente não, né, vamos falar de futebol depois, mas tem um pepino do futebol que vocês vão ter que resolver, e também que são de outras gestões passadas, né, não só de uma, que é a dívida com a FIFA. Que a torcida está muito apreensiva quanto a isso, né? Então, eu queria que vocês, Gatti, eu queria que você explicasse para a gente o que o Conselho tem feito, qual que é a estratégia para resolver esse abacaxi que está na mão de vocês aí também. Algumas delas têm mais de 5 anos. Então, não temos recurso, ela tem que ser paga. Tá? Então, nós temos que arrumar dinheiro para pagamento. Ou fala-se a dívida nossa com o dólar nessa subida, ela vai mais de 50 milhões. Ela não é mês que vem, tá? Tem uma parte que é mês que vem, outra em julho, outra em agosto, novembro. Então, ela tem um perfil de mais ou menos curto e médio prazo. Essa dívida junto à FIFA, nós temos um advogado no Rio de Janeiro, que é o advogado nosso, que é o Breno Tanuri, junto com o Dr. Cris Bretas. Eles estão tentando ver o que é possível de renegociação dentro da FIFA. Mas alguns já estão, como diz, transitado julgado, nós temos que pagar. Para isso, está se criando um conselho, nós estamos tentando contato com cada time individualmente, tá? Para fazer um acordo, um condomínio de credores, aonde esse condomínio vai ser parcelado e vai ser dado uma garantia de jogadores da base, de jogadores do profissional e outras receitas que são possíveis da gente fazer essa negociação. Então, isso é o que está sendo feito no momento. Agora, eu queria fazer um pedido para todos os cruzeirenses, os 9 milhões de cruzeirenses, que se alguém tem alguma boa sugestão ou alguma forma de isso ser resolvido, nós estamos abertos. É só procurar eu, o Saulo, o Emílio, ou diretamente com o Cris, e vamos tentar resolver isso a 18 milhões de mãos. Mas o Gatti falou uma coisa importante, a gente escutou, às vezes a gente escuta, né, através aí da mídia, ou mesmo nas bocas pequenas, como diz na gíria, que tem gente que talvez tenha a solução, não sei. Poxa, nós estamos às ordens. As ordens não, seria muito bem-vindo, né, Emílio, Gatti? A gente está ávido para receber essas pessoas com essas soluções. Porque muitas vezes, às vezes, falar de fora é simples, mas quando está lá dentro as coisas são diferentes. Eu volto a enfatizar que quando nós entramos lá, nós achamos que era uma situação, e nós vimos que a situação era 50 vezes pior, não era 10 vezes, não 50. Então, mas de qualquer maneira, se alguém tem, é bom essa oportunidade que vocês estão dando, né? Alguém tem alguma ideia, solução, por favor, pode ligar diretamente para mim, para o Gatti, para o Emílio. Vamos conversar, e será muito bem-vindo. Às vezes tem alguma solução, que está na nossa cara e nós não estamos vendo. Se alguém puder nos ajudar, nós vamos agradecer muito. O Cruzeiro vai agradecer. 9 milhões de torcedores vão agradecer. Exatamente. Ô Gatti, eu vou direcionar uma outra pergunta para você, ainda dentro dessa discussão. Não, vamos rodar. Eu vou focar em você agora. Nossas relações públicas. Exatamente. É o homem da comunicação, pô. Exatamente. Aí, uma outra pergunta que eu vejo muito o torcedor do Cruzeiro fazendo, junto com essa da FIFA, é a respeito do Profut. O torcedor do Cruzeiro fica meio apreensivo, porque sempre que se fala a respeito de dívidas FIFA e dívidas do Profut, sempre se comenta a respeito de punições esportivas, né, desportivas. E eu queria saber há quantas anda essas dívidas que o Cruzeiro tem com o Profut? Foi apurado, tá, pela nossa contabilidade, nosso departamento jurídico, que o Cruzeiro pagou mais do que devia. Então, o Cruzeiro, pelas nossas contas, o Cruzeiro está adimplente e tem crédito no Profut. As contas, desde uns anos aí para trás, elas não foram conciliadas. Então, nós entramos com um recurso administrativo para que essa conciliação seja feita para ver se o Cruzeiro é inadimplente ou não, se nós estamos devendo ou não. Se nós não estivermos devendo,
tá? Eu acho que deve sair agora um novo refis, deve sair um novo parcelamento, tá? Que antes de entrar no ar, nós estávamos conversando sobre o que é o futebol brasileiro. É uma brincadeira que o cara contrata sem saber como é que vai pagar. Tá? Então, todos os clubes vão ficando endividados e nenhum, como todos são instituições com fins não lucrativos, tá? A empresa não pode ser pedida falência nem concordata, hoje recuperação judicial, e fica uma brincadeira de ninguém paga imposto. A gente paga salário de 700 mil, 1 milhão, tem time aí que paga 1,5 milhão, 1 milhão para técnico, 1,5 milhão, e na hora de recolher imposto não tem dinheiro. Então, essa é uma brincadeira que tem que colocar um ponto final nisso. Tá? As coisas, imposto é devido. Qualquer empresa, imposto se paga. Primeiro se paga salário e depois imposto. Tá? Isso tem que mudar essa realidade do futebol brasileiro. Esse negócio é o seguinte, vamos deixar acumular, que daqui a pouco vai ter outro refis, outro Profut. Isso precisa acabar. Nós precisamos de ter dirigentes responsáveis que façam a coisa dentro do orçamento. E nós estamos pleiteando, já está minutado a nossa alteração do estatuto, para a gente passar para os outros conselheiros, para fazer uma avaliação, mas qualquer empresa tem que trabalhar com orçamento. O cara não pode... eu acho que eu vou gastar tanto. Eu acho não. O cara tem que prestar conta, o orçamento tem que funcionar. Agora, quer dizer, o orçamento só funciona com dirigentes sérios. Com dirigentes sem responsabilidade, não existe como cobrar isso. Ainda sobre a Profut, só para esclarecer o que o Gato explicou, eu tive juntamente com o Argol e com o doutor Cris, o jurídico, com o presidente da Profut. E, na verdade, é o seguinte, não é que nós não devemos, não, nós devemos sim. Um valor expressivo. Só que tem que alguns créditos não foram considerados, alguns pagamentos nossos não foram considerados. Então, vamos supor assim, a cobrança ela é indevida. A partir do momento que houve um erro, ele tem que ser reconsiderado, os nossos créditos, e apurar o valor. Então, é isso que o Gato está falando. Apesar deles terem colocado a gente como inadimplente, a gente está adimplente na nossa análise. Isso está sendo analisado e posso dizer que eu estou com uma esperança assim, muito grande e pode ser que, quem sabe, para frente, mais alguns dias aí, num cenário bem curto, a gente pode ter boas notícias, né? E aí a gente vai poder voltar a estar dentro do Profut. Não quer dizer que a gente não vai ter que pagar. Nós temos que pagar sim, porque, infelizmente, o pessoal antigo, eu tive com o presidente, eles deram 4 oportunidades para o Cruzeiro acertar. Eles mandaram uma notificação e não davam resposta. É uma coisa que a gente não acreditava. A última, ele pegou o telefone, falou, o diretor dele falou diretamente com o diretor de futebol aqui, que você sabe quem que é o antigo, né? O nosso problema maior, e ele simplesmente ignorou, não quis saber, porque ele que recebia todos, ele era o presidente, né? Os outros presidentes, não existia. O presidente do Cruzeiro era o diretor de futebol. E, para você ter ideia, ele que recebeu o telefonema, passaram o telefone para ele. E ele não deu importância. E avisaram, olha, o Cruzeiro vai ser penalizado, o Cruzeiro vai ser penalizado. Então, parecia uma casa de mãe Joana, né? Não tinha comando, não tinha nada, virou o que vocês viram aí. Mas sobre o Profut, eu volto a enfatizar para finalizar, o trabalho nosso foi muito bem feito, nós tivemos lá, como te falando, 2 vezes, e eles viram, isso aí não é nenhuma demagogia, uma das coisas que eles mais bateram na gente, que eles viram que quem está na frente do Cruzeiro são pessoas sérias e que queriam o melhor para o Cruzeiro, coisa que não acontecia. Isso eu estou te falando porque eles falaram comigo assim, ó. Se eu gravasse, poderia mandar para vocês verem. Falou tanto para mim, para o Argolo e para o Cris. E que a situação, acredito que vai normalizar assim, nós vamos conseguir voltar para o Profut. Importante isso, né? Porque... Vai lá, Emílio. Só queria complementar que o Gatti falou e o Saulo, a palavra certa não foi consolidado junto à Receita Federal. Então, esse valor que nós temos lá, que é em torno de 14 a 15 milhões, não foi consolidado. E sendo consolidado, já a defesa do nosso jurídico, o doutor Cris, nós acreditamos que o Cruzeiro vai voltar novamente para o Profut. Só complementando.
Importante isso, né? Porque é uma coisa que tem causado muito pânico na torcida, mas que bom, notícia boa. E queria falar um pouco, Emílio, aproveitando você também, esse momento que o mundo inteiro, né, caiu nessa pandemia do coronavírus e afetou o futebol diretamente, né? Todo mundo inteiro, e o Cruzeiro, por um lado, a gente pode falar que dentro de campo, teoricamente, foi bom por essa parada, mas financeiramente também tem um impacto. E aí, Emílio, eu queria que você falasse para a gente um pouco como é que o Cruzeiro está encarando o impacto dessa parada por causa da pandemia e de que certo ponto, como que o trabalho que foi feito pode ser afetado ou pode ser que ele também tenha até um efeito positivo nessa parada. Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário para a gente. Deu uma parada, mas, por um lado, eu não gostei, porque os jogadores já perderam o ritmo, né? Até fazer uma nova pré-temporada, a gente não sabe se vai voltar daqui a 30, 60 dias, 90 dias, ninguém sabe. Agora, para nós foi muito ruim, porque tem as receitas do televisionamento, de público também, dos sócios também, que nós recebemos todo mês, os clubes fechados. Para nós foi uma péssima notícia, né, do coronavírus. A gente está empenhado buscando patrocínio, trabalhando, vendo, para a gente honrar os compromissos dessa gestão. Mas nós temos fé, se Deus quiser, a gente vai, até o presente momento, tudo que foi acordado está sendo feito, e, se Deus quiser, a gente espera solucionar o mais rápido possível a folha de pagamento que está em dia, que continue em dia direitinho, isso que a gente espera. Mas é um problema que afetou todos nós, como empresários executivos também, que além do Cruzeiro, nós temos as nossas empresas, que o mundo todo está vivendo isso aí. Então, nós temos que se virar com a cabeça fria, pedindo a Deus para dar sabedoria, para a gente encontrar as melhores alternativas, e como na parte administrativa, igual fizemos no Cruzeiro, dando férias para vários colaboradores, como nas nossas empresas também. Então, isso foi péssimo para o Cruzeiro, como todos os clubes brasileiros também, não só aqui também, como Cruzeiro, Atlético, os clubes Flamengo, Corinthians. Isso aí prejudicou todo mundo, né? Todo mundo estava para engatilhar e para começar o Campeonato Brasileiro. Agora, para nós, o treinador, junto com o Casco, o nosso gestor do futebol, com o Ricardo Rubens, já está estudando, pensando as alternativas para contratar esses novos reforços. Muito bem, beleza, é isso. Parece que o Saulo está querendo falar ali. Vamos liberar o microfone dele aí para a gente ouvir. Fala, Frois. Dentro do que o Emílio falou, nessas ações, a parte técnica, nós somos, por um lado, eu acho até um pouco favorável, mas foi desastroso a redução de receitas nossas e os problemas que nós vamos ter que dar, e como o Emílio falou, com muita sabedoria, criatividade, nós vamos ter que arrumar um jeito para a gente que possa manter os pagamentos em dia, como a gente vem sendo até hoje. Pois é, Saulo, a gente estava vindo falando sobre os patrocinadores, os parceiros, né, nesse momento difícil, e como a gente gosta de falar sempre, que o maior parceiro, o maior investidor que o Cruzeiro tem é a sua torcida. É ela que faz a máquina girar. E o Cruzeiro fez o sócio reconstrução exatamente porque acreditou nessa torcida. E a torcida comprou a ideia. Está reorganizando a questão dos sócios. Eu queria que vocês falassem, o conselho mesmo, qual que é a visão de vocês sobre a importância da torcida nesse momento de reconstrução. Se vocês conseguem enxergar essa dedicação que a torcida está tendo com os programas do sócio, o que pode vir de melhor por aí? Eu acho, como você falou muito bem, o maior patrimônio que o clube pode ter é a torcida. E o Cruzeiro é uma torcida realmente que a gente tem que agradecer muito, porque ela sempre esteve presente, e eu tenho certeza que com esse, agora ela também não vai nos abandonar nunca, ela já está presente, mas a gente tem que reconhecer que infelizmente, a estrutura do clube que nós pegamos antes, né, nós tivemos alguns problemas no TI, problemas seríssimos, porque era um serviço terceirizado e cujos dados ficavam armazenados na Amazônia e tudo mais. O Gatti pode falar isso até com mais propriedade. Então, com isso, e pela necessidade premente de faturamento e a própria sede do torcedor de participar, nós tivemos que fazer o programa de sócio reconstrução com o que nós tínhamos na mão, vamos dizer assim. Não era o ideal, mas nós não tínhamos
condição de lançar, se não fosse dessa forma, com o que a gente tinha. E, com isso, nós tivemos perda de muita receita, porque nós sabemos que houve erros das pessoas entrar com maior carinho, com maior veemência, querendo ajudar e não conseguirem receber o cartão, né? Eu mesmo não recebi o cartão e outros diretores também não receberam. Mas a gente tem certeza que esse apoio da torcida é vital e mais do que nunca o Cruzeiro vai precisar da torcida. Eu sei que com essa situação aí do corona, né, as receitas também, né, os rendimentos do torcedor vai cair também, vai corte de salário e tudo mais, mas o que o torcedor tiver com a gente, puder ajudar, vai ser muito importante. A gente já fechou aí o primeiro trimestre do ano, né? O pico da reconstrução do Cruzeiro já passou. E aí a gente já sabe aí mais ou menos o tamanho do estrago aí que fizeram com o Cruzeiro. Mas agora, olhando para frente, jogando isso para frente, para o torcedor também ter noção disso aí. Quais soluções aí que o Conselho Gestor vem trazendo aí, está pensando para o futuro próximo do clube? A gente sabe que tem eleições aí, mas o que está na cabeça do Conselho Gestor agora como solução para médio e longo prazo? Quer falar? Vamos começar com o Gatti, né? Começa comigo? Então, vamos embora. Bom, é o seguinte, nós ainda não sabemos o tamanho do buraco. O balanço de 2019 não ficou pronto, tá? Mas, resumindo, nós precisamos de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro só vem de uma forma, do torcedor, do cliente do Cruzeiro. E nós precisamos cada dia mais do torcedor. Que quanto mais torcedor nós temos, mais próximo do Cruzeiro, nós conseguimos vender nossa marca melhor, ter melhores patrocínios, ter o estádio cheio. Para isso, nós temos que dar a contrapartida de um time bom e um time que nós temos que ter mais visibilidade. Tá? É isso que nós estamos pensando e nós fomos pegos de surpresa com esse corona. Nós tivemos na nossa mesa 3 infectados, tá? Graças a Deus, Dalai está muito bem, o Sandro já saiu da quarentena e o Alexandre também está muito bem. Então, os 3 infectados não tiveram nenhum problema mais sério de saúde. Mas, resumindo, nós precisamos do torcedor, através do sócio-torcedor, através da presença nos estádios, através de assistir pagando os pay-per-view, toda forma de estar com o torcedor ao nosso lado. Tá bom? Boa. E aí, Saulo? Eu acho que o Gato falou tudo. Ele falou 3 vezes dinheiro, eu falo mais 3 vezes dinheiro, dinheiro, dinheiro. Porque a gente não consegue mover nada sem ter receita. E realmente a nossa situação é uma situação um pouco muito delicada, porque a gente aí nós estávamos começando a iniciar um processo de receita, de credibilidade, veio o problema do corona, quer dizer, aí nós vamos ter que agora não sabemos se é mais um mês, mais 2 meses, mais 3 meses, e as receitas vão baixar e os custos não vão abaixar de forma proporcional, deveriam baixar, mas não vão abaixar tanto. Quer dizer, nós vamos ter que arrumar algumas formas. Mas o torcedor, eu endosso totalmente que o Gatti não tem melhor coisa, porque não é simplesmente o fato da gente ter 100, 150, você está entendendo? Sócio-torcedor, não é só pelo fato do número, para ser maior do que os outros clubes, não. É porque você tendo esse número, você consegue obter outras receitas, vendendo patrocínio maior, nós conseguimos captação, vai despertar muito mais interesse em empresas chegar no Cruzeiro com esse número. Então, eu acho que 55 mil é muito pouco, nós temos que partir para isso aí, no mínimo, na minha visão, 150 mil, e nós íamos atingir os 150 mil. Eu tenho certeza, se não fosse esse problema que nós encontramos da TI. E que o Gatti agora, com muita capacidade e dedicação, já contratamos, né, uma outra empresa que já está fazendo, vai demandar mais alguns dias, mas nós vamos ter um TI agora moderno, eficaz. Se ele tivesse desse jeito, nós já estaríamos com 150 mil, mas encontramos realmente um TI totalmente inoperante e nós tivemos que colocar ele para rodar, porque senão seria pior, nós seríamos taxados até como incompetente. Mas nós temos certeza aí, agora com essa parada, vai ser bom, porque na hora que voltar o TI vai estar todo reformulado e junto com a torcida, eu acho que a gente vai conseguir, sim,
vai demandar, vai dar muito trabalho, a nova diretoria principalmente, vai ter muito trabalho, muita dificuldade, mas se tiver a dedicação que o Conselho Gestor teve, eu tenho certeza que a nova diretoria, com novos pensamentos, e também deve ser só pessoas capacitadas, cruzeirenses que gostam, vai ter condição de levar o Cruzeiro onde ele deveria estar. Espera aí, gente, eu perdi o som de vocês. Vocês estão me escutando? Tá ouvindo ninguém? Eu estou. Estamos escutando. Eu não estou escutando vocês, não. Opa. Sabe que quando acontece isso, eu desligo e entro no link de novo, e volto. O Gatti, inclusive, sumiu a imagem do Gatti aí. Mas faça isso. Eu desligo 2 vezes aqui. Quando tocou o telefone, eu não atendi, mas aí perde o som, não sei por quê. Ô, Gatti. Eu posso ir falar? Eu acho que pode, sim. O que eu endosso o que o Gatti falou e o que o Saulo falou também. Mas eu queria fazer mais 2 comentários. Um é a respeito que o Cruzeiro tem que ter uma fonte de renda. A gente tem que estudar, e isso serve até para o próximo presidente do Cruzeiro, e nós temos uma sede lá do Barro Preto, que é aquele uma área nobre, fazer uma parceria, fazer um estudo com alguma consultora, e o Cruzeiro entrar com terreno. A ideia é fazer um shopping ali e fazer 2 torres ali para que tenha acesso, inclusive, para o shopping, além do shopping, para ter acesso também ao fórum. Isso seria uma fonte de renda para o Cruzeiro, que a gente não pode deixar de pensar nisso. E outra coisa também, que o Conselho Gestor está deixando tudo pronto, tudo bem melhor do que nós encontramos para o próximo presidente. Isso aí ele vai estar com a coisa, mais como diz o Dalai, a avenida mais asfaltada direitinho. Boa, Emílio. Boas explicações aí do Saulo, do Gatti também. Ô, Nolasco, mais uma pergunta aí? Já estamos na reta final aqui. Para finalizar, tem alguma? Sim, você aproveitando essa deixa aí que o Emílio deu e para os outros os 3 responderem, ou quem quiser, a questão também, né? Estou falando muito do próximo presidente, a questão de se vai ter 2 eleições, se não vai ter, qual que é o impacto que isso tem dentro do planejamento do Cruzeiro, de a gente ter que enfrentar 2 eleições ou uma só. E uma outra coisa, complementando a isso, que é um desejo da torcida que foi para a rua, abraçou essa reconstrução, que é a mudança do estatuto para que o próximo presidente, seja quem for, tenha uma próxima regra que seja... para que não que a gente está falando que o próximo vai fazer o que aconteceu, mas que exista uma nova regra dentro do clube para a próxima gestão. Então é isso. Primeiro, saber sobre o impacto de 2 eleições, se a gente vai ter 1 ou 2, que ninguém sabe ainda, e a questão do estatuto, que é uma demanda da torcida, independente de quem for o presidente. O que eu vejo é o seguinte: nós concordamos em não ter 2 eleições, teria que ter só uma. Tá? Esse que é o pensamento nosso do Conselho Gestor, para não desgastar muito o Conselho e o Conselho Gestor. E a gente precisa, a gente já sabe disso, com o Conselho Gestor também, para ajudar, para facilitar, como o Dalai convidou. E se tiver uma outra chapa, que parece que já tem, o Conselho Gestor não vai bater chapa. É melhor a gente não disputar chapa. Esse é o nosso pensamento. O Saulo vai falar. Exatamente o que o Emílio falou. A gente tem que pensar o melhor para o Cruzeiro. E o pensamento nosso é unânime, de todos os integrantes, que o melhor para o Cruzeiro é uma eleição somente, porque essa disputa política é muito ruim, né? E como o Conselho Gestor já está totalmente enfronhado nos problemas do Cruzeiro, seria muito mais, tá entendendo? Mais prudente, mais racional que tivesse apenas uma eleição. Mas, não obstante, algumas correntes, principalmente as antigas, tá entendendo? E parte do Conselho, são veemente contra e querem as eleições. Nós temos que fazer o seguinte: como nós não queremos o pior para o Cruzeiro, nós colocamos isso aí já é um manifesto nosso, é oficial, nós estamos retirando a candidatura do nosso presidente, indicado, que é o Emílio Brandi, em prol do Cruzeiro, e que seja apenas uma eleição, quem sabe aí, de 3 anos e meio, e vamos ficar não só como torcedor, mas também à disposição
dessa diretoria no que for preciso, porque a gente, acima de tudo, é cruzeirense. E nós estamos aqui, até então, sem interesse nenhum, já cansamos de falar isso, queremos o melhor para o Cruzeiro. Então, se tiver de ser uma eleição só, que vai ser a eleição, e a gente retira, volta, a gente descansa um pouco, que nós também estamos muito desgastados, a gente está fazendo isso por sacrifício, mas a gente iria até o final em prol do Cruzeiro. Mas, diante dessa situação, em benefício, volto a enfatizar, do Cruzeiro, a gente vai abrir mão da candidatura, já foi falado, né, de forma oficial, em prol desse melhor projeto do Cruzeiro, que é uma eleição só. Muito bem, caminhando para o final. Quer falar, fazer um complemento disso? Nós estamos completando agora 100 dias. Tá? Os próximos 45 dias vai anteceder a eleição. Tá? Então, tudo fica dependendo de quem vai ser o próximo presidente. Quando ele entrar, ele vai demorar outros 100 dias para conseguir montar equipe, botar a coisa para funcionar, já está na hora de outra eleição. Então, esse que nós estamos tendo 3 momentos distintos dentro do mesmo ano. Isso vai ser péssimo para o Cruzeiro. É isso mesmo, Gatti. Vou deixar aí com que cada um, Saulo, Gatti e o Emílio, deixe uma mensagem aí para o torcedor do Cruzeiro para a gente encerrar esse bate-papo aqui, que foi bem legal. E eu vou começar dessa vez, adivinha com quem, Nolasco? Gatti. Exatamente. Vai lá, Gatti. Não, vai lá, Emílio. Posso começar. Primeiro, agradecer pela oportunidade, o Cleis, o Gustavo, a gente manifestar, falando sobre os 100 dias do Cruzeiro, e todos do Conselho Gestor, a gente tenta cuidar, são pessoas sérias, eu fico tranquilo trabalhar com pessoas assim, desse nível, porque a gente tem que trabalhar com pessoas corretas e justas. E eu estou muito à vontade no Conselho Gestor trabalhando. E que a próxima eleição que vier, que o próximo presidente, seja quem for, que seja muito feliz. Esperamos que a nossa contribuição do Conselho Gestor, que eu sei que colaboramos para que o Cruzeiro voltar para os trilhos novamente. E um abraço a todos. E a gente sabe que no dia que encerrar nosso Conselho Gestor, a nossa gestão, nós estamos com consciência tranquila e vamos voltar para a arquibancada de novo. Nós somos conselheiros e somos fanáticos pelo Cruzeiro. Tá certo, Emílio. E aí, Gatti, vamos lá agora trabalhar? Como é que... Agora eu Saulo. Vai, Saulo. Agradecer a oportunidade, eu acho que é muito oportuno a gente ter esse papo descontraído, transparente, de forma assim muito informal, eu acho que isso é bacana, passar para a torcida o que a gente tem feito, passar para a torcida o que nós pensamos do Cruzeiro, e eu gostaria de mandar um recado para a torcida para dizer o seguinte: eu falo não em meu nome, eu falo em nome de todos, até o último dia que nós tivemos lá, até o último minuto, pode estar certo que quem está lá são verdadeiros mártires defensores do Cruzeiro. De forma nenhuma nós deixaremos qualquer irregularidade acontecer até o nosso último dia. E depois disso, nós vamos dar todo o apoio ao novo presidente que vier, porque a gente, acima de tudo, é cruzeirense, e nós vamos voltar para a arquibancada, mas nós estaremos torcendo para o Cruzeiro e apoiando no que for preciso. Temos certeza que o novo presidente vai colocar o Cruzeiro, nós já preparamos a casa para ele, e estamos torcendo, e se Deus quiser, no final do ano, nós vamos comemorar a volta, todos juntos, em prol do Cruzeiro, a volta para o lugar que nós dividimos para a Série A. Tá certo, tá falado. E aí, Gatti, agora, hein? Agora eu vou falar o chavão que eles já falaram. Obrigado aí pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre o Cruzeiro, falar da situação, mas o que a gente tem que pedir é que a torcida continue junto com o Cruzeiro, sempre apoiando, e a hora que tiver que bater, que as coisas não estiverem andando certo, tem que bater também, tem que ser exigente, não é exigente por ser exigente. Quando tiver muito motivo, tem que bater. Nós precisamos da torcida vigilante para que o próximo presidente, eu tenho certeza que vai continuar o nosso trabalho, vai fazer um trabalho feito. Desejamos a maior sorte do mundo e que nós possamos voltar para a arquibancada e ter as alegrias que sempre tivemos. Tá bom? Obrigado aí, obrigado, Emílio. Só
grandes companheiros, o resto da turma que não participaram aqui, todos grandes companheiros, grandes amigos. E nós estamos marcando um jantar para a gente rir um pouco dessa história toda, desses dias que nós turbulentos. Dá um livro. A amiga minha falou para me escrever um livro. Dá um livro, hein? Dá mesmo. Mas foi uma amizade muito grande, que, além de ajudar o Cruzeiro, nós criamos grandes amizades. Isso é importante. Isso é importante, sim. Vocês esperam passar essa pandemia, hein? Porque já caíram 3 aí. Então, nada de jantar por enquanto. Não é uma hora boa para encontrar, não. Hein? Espera passar isso aí. Não. É isso aí. Agradecendo também ao torcedor do Cruzeiro que está assistindo esse bate-papo aqui. A gente vai estar sempre aproximando o torcedor do Cruzeiro nesse momento difícil aí de pandemia, todo mundo em casa, trabalhando de home office. A gente está fazendo de tudo para manter você, torcedor do Cruzeiro, ligado nas coisas do Cruzeirão Cabuloso. Agradecendo mais uma vez, Gustavo Nolasco, meu companheiro. Forte abraço, viu, Gustavo? Abração, Gleison. Valeu, foi ótimo. E obrigado mais uma vez, Gatti, Emílio e também ao Saulo Frois. Até a próxima.